graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós. Quero dar continuidade ao estudo acerca da salvação em Cristo Jesus. Nós iniciamos sobre a definição da palavra salvação, depois falamos sobre a justificação, que é um dos aspectos da salvação, e agora queremos falar sobre a regeneração. Mas antes, um texto da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2, versículo de número 8, está escrito assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Esse texto, o apóstolo Paulo deixa claro que a salvação ela é uma ação da graça de Deus, ou seja, é o favor de Deus para com a humanidade. Graça significa favor cujo homem não merecia e Deus concedeu. Porém, essa graça, para nós não pagamos nada pela salvação. Mas essa graça, ela teve um preço, ou a salvação teve um preço, que foi a morte de Cristo, que nos proporcionou essa salvação. Porém, para nós recebermos esta salvação, o texto diz que ela é por meio da fé. Precisamos acreditar no sacrifício de Cristo. E que também o apóstolo Paulo diz que é um dom de Deus, é um presente de Deus. Ou seja, então a salvação vem de graça para nós não pagamos nada, nós recebemos de graça, em nome de Jesus. Vamos agora entrar ou dar continuidade ao nosso tema sobre a salvação. O que significa a palavra regeneração? Esse termo ilustra uma cena em família, onde o transgressor saiu de casa por ter praticado um grande erro e retorna. Porém, mediante seu arrependimento e consequente perdão, ele é restaurado ao convívio familiar. O que é a regeneração? A regeneração na Bíblia significa novo nascimento, vida nova, nova criação. É a união que nós passamos a ter com Deus por meio da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vejamos alguns textos que explicam essa verdade. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, pelas obras de justiça, não é pelas obras de justiça que nós não é pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Foi a misericórdia de Deus que nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Então observe que é uma ação divina, uma manifestação da misericórdia de Deus através do Espírito Santo por meio do sacrifício de Cristo. A expressão
novo nascimento significa que a pessoa tem agora uma nova vida espiritual que vem de Deus. Esse é o significado literal da expressão usada por Jesus na conversa com um fariseu chamado Nicodemos. Esse texto está no livro de João, capítulo 3, versículo 3 ao 6. Vamos ler. Diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então observe que Jesus fala aqui com Nicodemos que esse nascimento ele vem de uma ação da água e do Espírito. Nós aqui entendemos que o nascer da água remete para o batismo, porque o batismo é um símbolo de morte, sepultamento e ressurreição. Então, quando o homem é batizado, nele nós compreendemos que o ato, quando ele é mergulhado nas águas, ele é submergido, ali ele foi morto e ao mesmo tempo sepultado. Quando ele sai da água, ele recebe a ressurreição, ou seja, uma nova vida. E do Espírito, que é a ação do Espírito que faz isso, não é a água, é só apenas um simbolismo, mas que deve ser considerado como algo extremamente importante, porque o batismo foi ensinado por Cristo como um mandamento. Mas quem faz a transformação, a mudança, o novo nascimento é a ação do Espírito no interior do homem. E não é um nascimento da carne, ou seja, não é um nascimento gerado através do homem e da mulher, que dá geração ao filho, mas esse nascimento vem do Espírito Santo. Ainda no capítulo 3, versículos 7 e 8, ele diz: não te maravilheis de ter dito, necessário é nascer de novo. O vento sopra aonde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aqui ele deixa claro que esse nascimento, a pessoa passa a ser guiada pelo Espírito, conduzida pelo Espírito, direcionada pelo Espírito. Aqui nós entendemos que o vento ele tem uma capacidade de trazer um ruído, trazer uma sensação térmica boa, porém nós não conseguimos ver o vento. Assim o Espírito, por ser Espírito, nós não conseguimos ver o Espírito, mas nós sentimos a sua presença, sentimos a sua direção, sentimos a sensação real dele em nós e ouvimos a sua voz, porque ele se comunica conosco. Isso está escrito ainda no livro de João, no capítulo de número 14, quando Jesus fala aos discípulos que eles não ficariam órfãos, mas que enviaria o Espírito Santo, o Consolador, e esse Consolador, que é esse mesmo Espírito, ia conduzir os seus discípulos. Assim como Cristo estava na terra e conduzia os apóstolos, os discípulos, da mesma forma o Espírito, Jesus ia ascender aos céus após a sua morte, e o Espírito Santo viria para dar continuidade à obra de Cristo. Ser do Espírito é ser conduzido e direcionado pelo Espírito Santo.
No capítulo 1 de João, versículos 12 e 13, também nos mostra de uma maneira simples, mas bem clara, todas as pessoas que recebem a Cristo são nascidas de Deus. Os quais receberam o poder ou o direito para tornarem filhos de Deus. Em outras palavras, uma pessoa se torna verdadeiro cristão por meio de uma especial aplicação do poder por parte do Todo-Poderoso, a fim de mudar o seu coração. Qual a finalidade do novo nascimento? Nós explicamos parcialmente, mas vamos aqui ser mais detalhado. Primeiro, nos tornamos filhos de Deus. A Bíblia aplica a expressão filhos de Deus aos cristãos para destacar aqueles que creem e obedecem os ensinamentos de Cristo. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Então, nós recebemos essa dádiva de ser chamado filho de Deus, por intermédio, como falei, do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, aqueles que são filhos de Deus conhecem a Deus, segue o seu ensinamento, cumpre a sua vontade. Há muitas pessoas que pensam erroneamente que todos somos filhos de Deus, mas não é assim que a Bíblia ensina. Os cristãos são filhos de Deus. Isto precisa ser entendido em um sentido especial. A obra da graça na convenção é chamada pela Escritura de criação e vivificação. Tudo isso demonstra que uma verdadeira obra é realizada na alma do homem e todas essas atividades são atribuídas a Deus. É Deus que, pela sua vontade, nos recria, nos vivifica e nos gera novamente. Observe o texto em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 17 e 18. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então observe que nós éramos inimigos, estávamos afastados, e com a aceitação do sacrifício de Cristo, nós nos tornamos nova criatura, fomos reconciliados. Nós éramos inimigos e agora fomos reconciliados com Deus. Agora passamos a ser amigos, nova criatura e filhos de Deus. Somente Deus é o autor da regeneração. Para ser filho de Deus, é necessário haver um outro nascimento, um novo nascimento, uma nova filiação vinda do alto. Era preciso que Deus o fizesse nascer de novo. Todos os esforços
têm sido realizados pelos homens mediante doutrinas errôneas ou aparentemente aceitável, a fim de retirar do Espírito Santo a glória da obra de regeneração e levar o homem a reivindicar essa realização para si mesmo ou, pelo menos, a participação da honra. No entanto, a origem da regeneração se encontra somente na livre e soberana graça do poderoso Deus. É uma obra totalmente divina. A glória, portanto, pertence a Deus. Aqui nós concluímos essa parte sobre a regeneração. Espero que os irmãos estejam entendidos. Se não entendeu, pode fazer as perguntas no canal que nós tentaremos responder. E depois estaremos gravando um vídeo sobre a santificação, que é o terceiro aspecto da salvação. Que Deus continue abençoando a sua vida, enriquecendo de conhecimento da palavra do Senhor. Amém. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Todo-Poderoso, a Tua palavra, Senhor, que nos proporciona vida e esperança. É a Tua palavra que nos faz compreender quem é o Senhor e a Sua vontade. Nos ajude a cada dia a sentir essa sede de estudar, de meditar, de analisar a Tua palavra, para que possamos crescer. Visite nesta hora essa pessoa que está ouvindo esta palavra, Senhor, enriqueça da Tua graça, do Teu amor, venha suprir as suas necessidades, remover as barreiras e as dificuldades que ela tem enfrentado, traga saúde, traga cura, Senhor, traga alívio à sua alma, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a Tua paz, que o Teu amor, Senhor, seja abundante neste coração, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Se você desejar ouvir a primeira e a segunda parte desse vídeo, acesse o link no comentário.